Fala galera, Gabriel Rodrigues aqui. Hoje mais uma vez em um dia assim, sabe, de vídeos diferente. A gente gravou ainda agora o objetivo e hoje a gente quer contar um pouco da nossa história também pra vocês, né, pra vocês entenderem quem é esse Gabriel, entenderem quem é esse Lucas, né? E hoje eu falando, cara, assim, nos nossos vídeos a gente tenta passar o máximo possível como é a nossa amizade e a nossa personalidade. Então, no caso, sim, eu sou um cara que pra mim o amor foi sempre tudo, né? Então desde cedo eu sempre quis descobrir, sempre torrei a paciência de Deus, né? Assim, pra descobrir quem seria a mulher com quem eu iria casar. Sim, eu sou essa pessoa que, assim, sempre me importei muito com essa questão do amor. É isso aí, por mais que não pareça, né? Sou uma pessoa que consegue disfarçar muito bem essas coisas. Mas vou contar um pouco da minha história, contar um pouco de como eu conheci o Lucas, né, de como foi a nossa vida, basicamente como minha vida foi, né, desenvolvendo. Bom, eu não nasci em um lar cristão, né, fui conhecer a igreja evangélica pela primeira vez nos meus 14 anos. Até lá eu não tinha referência nenhuma, tipo assim, de direção. Então eu fazia o que dava na telha, eu fazia o que eu via os meus irmãos fazendo, eu ia lá e copiava. Inclusive minha vida foi muito precoce em certas coisas, eu tive um contato muito cedo. E assim, prejudicou muito minha vida em muitos aspectos. Eu tive dificuldade para me relacionar com pessoas, eu tive dificuldades nos meus namoricos, namoros e tudo mais. Então foi uma coisa que prejudicou muito a minha vida e muito o meu relacionamento com Jesus. E basicamente, eu comecei a frequentar a igreja, né? Eu não falo que eu conheci Jesus. Eu comecei a frequentar a igreja aos 14 anos, porque assim, realmente o meu encontro genuíno com Jesus foi só aos 20 anos. Hoje, atualmente, eu tenho 22, né? Então, como posso dizer, eu comecei a frequentar a igreja aos 14. Foi basicamente por ali que eu conheci o Lucas. Eu conheci o Lucas na igreja, então tipo assim, foi até uma coisa bem engraçada, porque eu sou um cara muito atentado, eu sou um cara tipo, tipo assim, aqui eu sou um cara muito, como ele gosta de dizer, cara, eu sou atentado, eu sou uma peste, tá ligado? Ele me chama de peste negra, literalmente, porque eu chego atentando. Então assim, eu conheci ele, a gente tava na escola dominical e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer amizade. Eu virei pra ele e falei, teu tênis é novo? Ele falou, aí eu cheguei, pá, batizado! E foi assim que eu comecei. Depois disso eu cheguei, não, vamos brincar de Fusca amarelo. Não sei se todo mundo sabe, mas a brincadeira do Fusca amarelo é toda vez que você vê um carro amarelo ou um Fusca amarelo, você tem automaticamente o direito de dar um socão no braço da pessoa que tá do teu lado. E aí ele falou, não, bora. E aí a gente, né, eu era um cara muito atentado, então eu já passava nos locais procurando os carros amarelos, né? E aí de repente a gente encontrava um carro amarelo e eu, pá, sentava o socão nele. Aí ele ficava, o que foi, cara? Não sei o que tu me bateu, cara, louco pra me matar na porrada, né? Eu falava, carro amarelo, você não pode me bater. E basicamente a nossa amizade cresceu assim, né? Mas assim, tirando a parte de brincadeira, o Lucas foi um cara muito importante na minha vida, porque em diversos momentos, assim, quando eu precisei, realmente ele foi a única pessoa que esteve lá ao meu lado, foi a única pessoa que foi ao meu encontro, foi uma pessoa que teve um certo momento na minha vida, logo após eu ter terminado um relacionamento. Eu fiquei muito mal, acabei tipo largando muitas coisas, deixando muitas coisas de lado. E ele foi um cara que realmente esteve presente, né? Por mais que eu faça, cara, você não precisa estar presente na minha vida, ele estava lá. Então ele foi um cara que me ajudou muitas vezes. Tipo, tem uma história que eu sempre falo. Foi uma época em que eu acabei numa situação que eu fiquei morando com meu primo. A gente não tinha muito dinheiro para se manter. Assim, pra você ter uma ideia, eu já foi aos meus 19 anos, 18, 19 anos por aí. Eu passei um tempo morando com meu primo e eu tinha 1,90 de altura e eu pesava 70 quilos. Tipo, eu tava só pele e osso, literalmente, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Então você pode imaginar que muitas vezes eu não tinha dinheiro para comer. E foi um momento em que o Lucas me ajudou muito. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na casa do Lucas, eu tinha acabado de andar uma média de 10 km para chegar na casa dele, né? E ele chegou e falou, cara, vai pra casa. E ele me deu 20 reais. E ele falou, vai pra casa, vai descansar. E naquele momento eu paguei a passagem do ônibus, eu cheguei em casa e comi um pão com ovo. E cara, realmente foi uma coisa... Assim, eu nunca chorei comendo um pão com ovo na minha vida como eu chorei aquele dia, tá ligado? Foi uma coisa assim, foi uma das fases, assim, uma das fases que mais me marcou na nossa amizade. Tipo, foi um cara que eu realmente podia contar com ele, né? Então foi ali que eu notei que ele seria uma parceria pra vida toda. Foi um cara que
saca? Se importou comigo quando todo mundo deixou de falar comigo e quando eu necessitei, com os meus pais não estavam perto para me apoiar, ele estava lá para apoiar e acho que acredito que eu não fiz uma burrada justamente por causa disso, então acredito sim. Ele foi um cara que Deus colocou na minha vida, saca? E fora isso, agora vamos contar a parte mais interessante, foi quando eu conheci Jesus. Basicamente eu vim conhecer Jesus aos meus 18 anos, foi 20 não? 20 isso, 20. Foi um movimento, né, tipo, uma amiga minha, eu tava desviado, uma amiga minha chegou e falou: Gabriel, eu me converti, eu aceitei Jesus. Eu falei: cara, mentira que tu aceitou Jesus. Eu falei: duvido. Porque, mano, pra mim aquela pessoa jamais aceitaria Jesus, mas ela aceitou. E eu queria saber onde é que ela foi que aceitou, e foi na rua. Ela aceitou num movimento que tem perto aqui, aqui em Brasília, né, o Céu na Terra Movement. Quem não conhece, né, pode conhecer, é bacana, aconselho. Foi lá onde que eu encontrei Jesus novamente, né, e assim, quando eu encontrei Jesus, eu conheci um Jesus totalmente diferente, eu conheci um evangelho totalmente novo, eu conheci algo novo, tipo assim, um evangelho que hoje eu falo, cara, esse é o evangelho de Deus, esse é o reino de Deus, o qual Jesus pregava na terra, e foi o que me motivou a estar hoje aqui na frente, né, por diversas, tipo, foi o início do caminho para eu me encontrar aqui hoje. Né, foi quando eu conheci Jesus verdadeiramente, foi quando Jesus começou a falar comigo, foi quando eu falei, cara, eu quero ter essa amizade, né, e foi onde que eu comecei cada vez mais, corri atrás, e Deus foi me falando grandes coisas. Então foi no momento em que uma amiga minha, que eu jurei que na minha vida que ela jamais aceitaria Jesus, ela aceitou Jesus e ela me levou ao local onde que eu encontrei um Jesus totalmente novo. Eu, assim, por incrível que pareça, eu me apaixonei pelaquela história e eu abracei Jesus de uma forma, e Jesus me abraçou e eu me senti muito amado, coisa que eu já não sentia há um bom tempo. E assim, foi o momento que eu comecei a voltar para a igreja, foi o momento que Deus me falou muitas coisas sobre a minha vida e realmente eu acreditei, e eu fui, tipo, cada dia que passava eu me sentia mais amado, eu aumentava o meu relacionamento com Deus. Mas, cara, realmente, assim, muitas pessoas falam: nossa, Gabriel, eu não acredito que eu consiga chegar a esse nível de intimidade. Eu falo: cara, também não, mas eu não acreditava que eu chegaria, mas eu cheguei. Então eu acredito que sim, você também pode chegar, você pode ir até além, né? Então, assim, realmente eu acredito que nós possamos fazer coisas grandiosas no nome de Jesus. Então, como eu posso dizer, cara, eu era um cara que, se você olhasse pra mim, você não dava nada. E hoje em dia muitas pessoas olham pra mim e continuam falando: cara, não dou nada pra esse cara. Mas, cara, pelo que eu sei, a história que Deus tem pra mim, mano, eu posso fazer coisas absurdas no nome de Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu acabei mudando totalmente minha vida, da água pro vinho. E hoje em dia, tipo, algumas pessoas olham pra mim e falam: nossa, cara, logo você, hein, que dava totalzinho lá no setor leste. Então, cara, realmente Deus transforma, e eu posso falar, é uma coisa maravilhosa. E esse foi por isso que a gente acabou vindo aqui. A gente entendeu que, tipo, esse amor de Jesus que mudou a minha vida, que mudou a vida do Lucas, ele pode mudar a sua. Então a gente queria contar um pouco da nossa história para vocês conhecerem mais a gente, para vocês saber quem são as pessoas que estão falando com vocês. Então, assim, muitas vezes a gente, como eu posso dizer, é complicado assim a gente dizer assim: ah, eu vou seguir Jesus, né? Ah, eu vou ter uma vida transformada, mas é uma coisa gratificante. Então, assim, de todo o coração, né, de uma pessoa que já teve dos dois lados da moeda, cara, se você tá nesse lado da câmera aí, se você tá vendo assistindo esse vídeo, entenda, Jesus te ama, ele te amou e ele quer continuar te amando, e ele quer ter um relacionamento com você super top. Ele vai mudar a sua vida, ele vai te mostrar os planos mais loucos da sua vida, e que você vai contar pras pessoas, as pessoas: ah, mano, você tá doido? Eu falei: mano, mas é Jesus, cara, Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus, e o mais importante, eu me sinto muito amado por Jesus, e eu quero espalhar esse amor que Deus tem por nós. E é isso aí. Esse é um pouco da minha história. Se vocês gostaram, valeu. Então, espero que vocês tenham gostado muito. Assim, às vezes é complicado a gente estar fazendo esses vídeos, porque às vezes assim, a gente se sente tímido em fazer isso, mas é pra vocês, é pra Jesus, então a gente tá aqui de coração aberto. Então, beijo, galera, e até mais. Yeah!